Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui à análise dos julgados do STJ, eu trouxe mais um julgado aqui. O STJ disse o seguinte: olha, o inciso 12 do artigo 5º da Constituição veda o acesso a dados decorrentes de interceptação telefônica ou telemática, ainda que armazenados no aparelho celular. Sem a correspondente autorização judicial. Então, sem autorização judicial, veda-se, né, óbvio, a interceptação telefônica e a interceptação telemática, ainda que armazenados no aparelho celular. Então, imaginemos que no aparelho celular, né, tem ali os e-mails, né, recebidos, tal. Sem autorização judicial, não é permitido que a autoridade policial possa acessar esses dados, né? Aí, continuando. No caso, como foi autorizado pelo Código de Processo Penal, foi apreendido o telefone celular de um acusado. Então, se o indivíduo está sendo acusado, foi apreendido o celular dele e analisados os dados constantes de sua agenda telefônica. Aqui, olha só, o que foi analisado, o que foi violado, foram os dados, vou colocar aqui em canetão, foram os dados constantes de sua agenda telefônica. Então ali, quais os números ele tinha salvo, né? Para quem ele tinha ligado. Nessa hipótese, o que o STJ entende? O STJ entende que não tem a garantia de proteção de sigilo telefônico ou de dados telemáticos. Qual que é o pensamento do STJ? E o próximo julgado aqui vai corroborar com esse entendimento. É o fato de que nessa hipótese, está aqui logo abaixo aqui, ó, onde fala aqui que não foi pedido, né, para a empresa. Enfim, não sei se está nesse julgado aqui. Vamos lá, o STJ, o fato de ter sido verificado o registro das últimas chamadas efetuadas e recebidas pelos dois celulares apreendidos, então, celulares apreendidos em poder do CORREL, cujos registros encontravam gravados nos próprios aparelhos, não configura quebra de sigilo telefônico, aqui, ó, que eu estava procurando, pois não houve requerimento à empresa responsável pelas linhas telefônicas. Então, olha só, os dados telefônicos, estou falando de dados telefônicos e não de interceptação telefônica. Os dados telefônicos, né, como quais os números estavam salvos, para quem o indivíduo ligou, acesso à agenda telefônica do indivíduo, como não há necessidade de requerimento à empresa responsável pelas linhas telefônicas, não há necessidade, então, de autorização judicial. Aqui, ó, é dever da autoridade policial apreender os objetos que tiverem relação com o fato, que no presente caso significava saber se os dados constantes da agenda do aparelho celular, dos aparelhos celulares, tinham alguma relação com a ocorrência investigada. Bacana? Vamos lá, mais um julgado aqui do STJ em sede de recurso em habeas corpus, né? O STJ é ilícita, não pode, a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido em flagrante. Então, olha só, vamos diferenciar aqui esse julgado aqui com os dois últimos que nós falamos. Os dois últimos que nós falamos, nós estávamos nos referindo à agenda telefônica. Então, nós nos referimos à agenda. Deixa eu apagar aqui. Nos dois últimos julgados, nós estávamos nos referindo à agenda do celular do indivíduo. Uma coisa é a agenda. Outra coisa, e é o objeto desse julgado aqui, são as conversas, né? As conversas no WhatsApp. São coisas distintas, tá? O que
o STJ considera lícito é que o delegado de polícia possa verificar a agenda do celular do camarada, os dados telefônicos dele. Agora, a devassa das conversas de WhatsApp, aí não. Sem autorização prévia judicial. Recurso ordinário em habeas corpus provido para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos. Por óbvio, se a prova é ilícita, deve ser desentranhado, então, dos autos. Vamos lá, mais um julgado aqui do STJ. É nula a decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp via código QR para acesso no WhatsApp web. Então, o STJ entende, ao menos a sexta turma do STJ, que é nula qualquer decisão judicial, mesmo com decisão judicial, viu, pessoal? É nula essa decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp. Também são nulas todas as provas e atos que dela diretamente decorram, né? Então, aqui a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Seguimos, pessoal. Mais um julgado do STJ. Já disse, tem que ler jurisprudência, né? STJ, não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia sem prévia autorização judicial. Olha só, a diferença desse julgado aqui? Ocorre que foi a esposa, né? Foi a esposa do indivíduo morto que levou o telefone para ser entregue ao delegado de polícia. Então, de acordo com o STJ, não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefone celular pela polícia, ainda que sem prévia autorização judicial. Então, não teve autorização judicial, mas em qual hipótese? É na hipótese em que seu proprietário, a vítima, foi morto, né? Então, o indivíduo está morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa. Então, mesmo sem autorização judicial, se o celular foi entregue pela esposa do indivíduo e o indivíduo está morto, de acordo com a sexta turma do STJ, é plenamente viável. Aqui, informativo 617 do STJ. Seguimos, olha só. Assunto muito interessante é em relação à quebra de ERB. Guilherme, o que significa quebra da ERB? ERB, pessoal, é estação rádio base. Estação rádio base. Então, ERB são as iniciais para estação rádio base. E o que faz a ERB na estação rádio base? Que depende de autorização judicial, já adiantando, né? Ela permite que você obtenha aproximadamente a localização de uma pessoa, né? Então, olha só, quebra da ERB depende de autorização judicial a obtenção das informações colhidas pela quebra da ERB. Permite obter informações acerca da localização aproximada de uma pessoa, fato que guarda relação e tangencia o direito à intimidade e à vida privada. Então, olha, para eu saber, para eu descobrir, né, através dos sinais emitidos pelas operadoras de telefonia, para eu saber onde aquele indivíduo se encontra, né, por óbvio, se eu vou ter acesso, vou saber por onde que ele está se deslocando, isso de alguma maneira fere a intimidade, fere a vida privada do indivíduo. Portanto, a quebra da ERB necessita de autorização judicial. Essa é a regra geral. O que eu peço para os senhores, e que tem muita relação aqui com a quebra dos sinais da estação rádio base. Peço que os senhores vão até o Código de Processo Penal, abram aí o Código de Processo Penal, lá no artigo 13b, muito importante, que vai dizer, e aqui a regulamentação que nós temos a respeito... Desculpa. A regulamentação que nós temos a respeito da quebra da estação rádio base é no artigo 13b do Código de Processo Penal. Tá? Aqui eu retirei do Código de Processo Penal, que eu coloquei só o caput, mas o 13b tem vários parágrafos, tá? O qual eu peço que os senhores façam a leitura. Então, o que diz o 13b do Código de Processo Penal? Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico
de pessoas. Pessoal, aqui o 13b, ele é muito claro em dizer que o que se permite aqui é a quebra da herb no caso de crimes relacionados ao tráfico de pessoas. O crime de tráfico de pessoas a gente encontra lá no Código Penal, mais precisamente no artigo 149-A do Código de Processo Penal, que nós temos lá tipificado o crime de tráfico de pessoas. Bacana. Então, se for necessário para prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial. Então, quebra da herb precisa de autorização judicial. Para as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, quebra da herb precisa de autorização judicial. Eu peço que os senhores façam a leitura do artigo 13b do Código de Processo Penal, porque lá vocês vão ver algumas informações muito importantes, né? Vocês vão notar que essa empresa que tem um prazo máximo para oferecer esses sinais que permitam a localização. Vocês vão ver que o juiz, né, já que precisa de autorização judicial, o juiz tem um prazo para conceder essa autorização, e caso o juiz não conceda essa autorização no prazo de 12 horas, poderá o próprio MP ou o delegado de polícia requisitar diretamente a essas empresas sem autorização judicial nos casos de recusa do juiz, não de recusa do juiz, de inércia do juiz por prazo superior a 12 horas, o próprio Ministério Público ou o delegado de polícia podem requisitar diretamente. Então, façam a leitura do artigo 13b, muito importante para vocês. Bacana? Seguimos, pessoal. Aqui, mais um informativo de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, bem recente, muito recente, por isso eu trouxe aqui à tona para vocês, o informativo 678 do STJ. Olha, o que diz o 678 do STJ? A determinação judicial para a identificação dos usuários que operam em determinada área geográfica suficientemente fundamentada não ofende a proteção à privacidade e à intimidade. A quebra do sigilo de dados armazenados não obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas. Até porque o objetivo principal dessa medida é justamente proporcionar a identificação do usuário ou do serviço do terminal utilizado. Tá, Guilherme, não entendi nada. Não entendi nada, você leu muito rápido. Simples, dá pausa aí, coloca mais lento que você vai conseguir. Mas eu vou dar uma explicação aqui muito breve e, se não me falha a memória, inclusive esse questionamento aqui, esse julgado chegou até o STJ em virtude do ocorrido, né, do processo envolvendo a Marielle Franco, né? Porque, como diz aí o julgado, né, o informativo, muitas vezes você quer justamente descobrir quem foi que passou por aquele local em determinado horário. Então, como que o juiz, na sua decisão judicial, para autorizar a quebra da herb, ele vai identificar quais são as pessoas que terão o seu direito de intimidade violados, né? Não tem como, porque a quebra da herb é justamente para proporcionar quem esteve naquele horário em determinada localidade, pelo menos aproximada. Não tem como o juiz falar, olha, eu quero saber quem, eu quero saber onde tal pessoa estava naquele momento. Não, é muito difícil isso. Olha, se aconteceu um crime, uma pessoa morreu, eu quero saber quem passou ali perto naquele determinado horário. Então, quando eu concedo que uma autorização judicial para que as empresas de telefonia façam a quebra da estação rádio base, né, é óbvio que não tem como você identificar quais são ali as pessoas que serão atingidas pela decisão judicial. Bacana? Seguimos. Finalidade
da interceptação telefônica. Então, finalidade da interceptação, nós já sabemos que a investigação, a interceptação telefônica, ela só pode ser decretada para duas finalidades: investigação criminal ou instrução processual penal. Já estamos carecas de saber disso. Agora, não se pode olvidar que é possível que essas conversas obtidas através de uma interceptação telefônica possam ser utilizadas, por exemplo, em um processo, aqui a título de prova emprestada, vou utilizar dois exemplos aqui, possam ser utilizadas em um processo administrativo, ou então também possam ser utilizadas em um processo cível. Como assim, Guilherme? Você não disse que a interceptação só pode ser decretada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal? E como que você vem dizendo agora que as conversas obtidas podem ser utilizadas num processo administrativo, num processo cível? Simples. Olha só o teor da súmula 591 do STJ. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Então, olha só, o que essa súmula, né, do STJ vem reforçar? Imaginemos o seguinte exemplo. Esse indivíduo aqui, ele é um agente público, tá? Ele é um agente público e ele cometeu um crime de corrupção, certo? Ele cometeu, então, um crime de corrupção. O crime de corrupção é um crime punido com pena de reclusão, portanto, em tese, seria possível, né, determinar a interceptação telefônica. Para o crime de corrupção, foi aberto, então, instaurado um inquérito policial para investigar a conduta desse indivíduo. Só que, paralelamente ao inquérito policial, a administração pública instaurou um processo administrativo contra esse indivíduo para apurar as circunstâncias do fato. Então, paralelamente ao inquérito policial, né, a administração pública optou por instaurar um processo administrativo para essa conduta. Olha, se o juiz autorizou a interceptação telefônica, né, baseado no crime de corrupção para investigação criminal, né, óbvio, do crime de corrupção, nada obsta que essas conversas legalmente obtidas possam ser utilizadas lá também como lastro probatório no processo administrativo a título de prova emprestada. Muito cuidado com isso, isso é plenamente possível ser utilizado a título de prova emprestada. Bacana? Seguimos, contraditório e ampla defesa, tá? São direitos, são garantias, na verdade, constitucionalmente assegurados, né, o indivíduo, aos litigantes em processo judicial administrativo, são garantidos o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Bacana. Só que o que nós temos que nos recordar é que a interceptação telefônica, ela na verdade nada mais é do que uma medida cautelar. Ela é uma medida de natureza cautelar. Medida cautelar. E como toda medida cautelar, o próprio nome já fala, né, uma medida de cautela, ela não tem como você submeter essa medida cautelar a um contraditório, nós chamamos de contraditório real, tá? Contraditório real. Tem como o indivíduo, concomitantemente à análise das conversas, ele contradizer ao mesmo tempo? Não tem como. Por isso que o contraditório na interceptação telefônica, é óbvio que o indivíduo vai ter direito ao contraditório, só que esse contraditório será o que nós chamamos de contraditório diferido. Contraditório diferido barra postergado. Contraditório diferido barra postergado. É o que ocorre sempre, né, nas medidas de natureza cautelar, já que não é possível o contraditório real, então o que nós fazemos é possibilitar que no futuro, após a colheita dessas provas, esse indivíduo possa contradizer tudo que foi colhido ali no âmbito da interceptação
telefônica. Bacana? Seguimos então, olha só o artigo 2º da Lei 9296 vai trazer nada mais, nada menos do que os requisitos, né? Quais são os requisitos então para se determinar uma interceptação telefônica? Olha, o artigo 2º vai dizer: não será admitida, né? E já foi comprovado que o cérebro humano não se dá bem com essa palavrinha aqui, ó, não. Por isso que a gente tem que fazer aqui na leitura do artigo 2º da Lei de Interceptação uma leitura a contrário senso. Porque se está falando aqui não será admitido interceptação nessas hipóteses, então nós vamos dizer que só será admitido quando houver uma dessas hipóteses. Daqui a pouco vocês vão entender no próximo slide. Então, não será admitida a interceptação quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Olha, se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, não se pode determinar a interceptação telefônica. Então, quando que pode determinar uma interceptação telefônica? Quando houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal. Qualquer infração penal? Não. São determinadas infrações penais que são cabíveis à interceptação telefônica. Próximo requisito: a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Já já eu vou destacar melhor isso daqui. Inciso 3. O fato investigado constituir infração punida, no máximo, com pena de detenção. Então, para se determinar a interceptação telefônica, a infração penal necessariamente tem que ser punida com pena de reclusão. Se for punido com detenção, não pode decretar a interceptação telefônica. Aqui o parágrafo único: em qualquer hipótese, né, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados. É óbvio que em algumas hipóteses, né, não tem como você identificar quem é que vai ser objeto de interceptação. Agora sim, olha, uma releitura, né? Uma releitura, muita atenção aqui nesse ponto, do próprio artigo 2º, né, que são os requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ter ordem de autoridade judiciária competente, já vimos. Tem que ter ordem do juiz. Depois, tem que ter indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Olha só que interessante isso daqui. Se cair na sua prova, você sabe o que é uma interceptação por prospecção? Guilherme, o que é uma interceptação telefônica por prospecção? Isso é admitido? Pô, já podem anotar aí, ó. Não é válida. Não é válida a interceptação por prospecção. Por quê? Justamente em virtude desse requisito aqui, ó. Qual requisito? Para se determinar uma interceptação telefônica, nós temos que ter indícios de autoria ou participação em infração penal. Eu posso determinar uma interceptação telefônica porque eu acho que o indivíduo é criminoso, né? Vamos determinar aqui, decretar uma interceptação telefônica porque esse indivíduo provavelmente ele é um criminoso. Então nós vamos ficar ali ouvindo tudo que ele está conversando porque uma hora a gente vai encontrar alguma coisa. Isso pode? Não. Qual o nome que nós damos a isso? Interceptação por prospecção, né? Para pegar fatos futuros, né? Notícias futuras. Não, isso não pode. Interceptação por prospecção não pode, tá? Outro requisito: quando a prova não puder ser feita por outros meios. Coloquem aqui essa observação muito importante. A interceptação telefônica, ela é subsidiária. A interceptação telefônica, ela é subsidiária. Ela é subsidiária, ou seja, entre aspas, ela é a última ratio. Ela é a última ratio, porque somente se admite a interceptação telefônica quando a prova não puder ser feita por outro meio menos lesivo
do que a violação da intimidade da pessoa, né? Então, se a prova pode ser feita por outro meio, né, através de um exame de corpo de delito, através de um reconhecimento pessoal, então que a prova seja feita por esses outros meios menos invasivos. Agora, se a prova não tem condições de ser obtida por outros meios, então, aí sim, né, de maneira subsidiária, como sendo última ratio, né, aí sim a gente determina, então, a interceptação telefônica. O outro requisito é que a infração penal seja punida com pena de reclusão. Tá? Muito cuidado com isso, despenca em prova, talvez um dos pontos da lei de interceptação telefônica que mais se cobra são justamente os requisitos que estão previstos ali, desde que você faça uma interpretação a contrário senso ali do artigo 2º, tá? Então, aqui, com certeza, é o que é mais cobrado na lei de interceptação telefônica, os requisitos, tá? Se a infração penal for punida com pena de detenção, eu sou delegado de polícia, eu pedi, né, fiz a requisição ao juiz, requerimento ao juiz, para que ele autorizasse uma interceptação telefônica para investigar um crime punido com pena de detenção. Pode isso? Não, não pode. Agora, é óbvio, como prova emprestada, né, se pode até, no caso de processo administrativo e processo civil, quem dirá em processo criminal, né? Bacana? Muito cuidado, muita atenção. Com esse ponto, a gente segue para falar agora de encontro fortuito de provas. O que é o encontro fortuito de provas? Também chamado de serendipidade ou crime achado. Olha só, eu pedi uma interceptação telefônica para investigar um crime, o crime A. Durante a interceptação telefônica, a gente acaba descobrindo, né, ali por acidente, né, de maneira fortuita, a gente acaba descobrindo a prática do crime B. Olha, ocorreu um roubo, tá? O roubo 1, e aí para investigar esse roubo 1, a gente pediu interceptação telefônica, tá? E aí a gente acabou encontrando notícias de um outro crime, do crime de roubo 2, né? Então a isso nós damos o nome de encontro fortuito de provas, de serendipidade ou de crime achado. Nada mais é do que a descoberta de novos fatos através da interceptação telefônica deferida para se investigar um outro caso, né? E vejam, deixa eu apagar aqui rapidamente, porque a gente precisa aqui estudar todas as hipóteses e as classificações que a doutrina dá, que a borracha não está nos ajudando. O que está acontecendo aqui? Porque nós temos algumas espécies de serendipidade, tá? Eu vou aqui deixar, na verdade, algumas classificações. Por quê? Porque eu tenho serendipidade de primeiro grau, eu tenho serendipidade de segundo grau, eu tenho serendipidade objetiva e eu tenho serendipidade subjetiva. Muito fácil, muito simples, isso daqui você vai aprender rapidamente. Olha só, serendipidade de primeiro grau. O que é serendipidade de primeiro grau? É quando o crime achado tem conexão. Então, o crime achado tem conexão com o crime investigado. Tem conexão, então. Então, imaginemos o seguinte exemplo. Olha, determinou-se a interceptação telefônica para se investigar o crime de roubo.
e aí tá lá, né, monitorando, grampeando o celular dos suspeitos, e aí acaba descobrindo que esses indivíduos, o que eles fizeram logo após roubarem aqueles produtos, eles acabaram vendendo, né? E aí descobriram-se então um crime de receptação. Aí descobriu lá o comprador, né, dos produtos roubados. Então eu tenho um crime de roubo e depois eu tenho um crime de receptação. Mas vejam que entre esses dois crimes existe conexão. Tem conexão? Se tem conexão, então é serendipidade de primeiro grau. E aqui ficou bem fácil, né? Serendipidade de segundo grau é quando o crime achado não tem, é sem conexão com o crime investigado. Então, só imaginemos o seguinte exemplo, que nessa hipótese aqui do crime de roubo, né, foi decretada a interceptação telefônica para investigar o crime de roubo e ali, durante as investigações, durante a interceptação, acabou descobrindo que aqueles indivíduos também traficavam drogas, ou seja, o que tem a ver o crime de roubo com o crime de tráfico, né? Não tem relação de conexão nem de continência. Então, aqui trata-se de serendipidade de segundo grau. Nós temos ainda a serendipidade objetiva. Tudo isso que nós falamos até agora trata-se de serendipidade objetiva, porque na serendipidade objetiva encontra-se, de maneira fortuita, óbvio, encontra-se novo crime. Enquanto que na serendipidade subjetiva a gente não encontra novo crime, mas sim encontra novos autores. Então aqui, eu achei que o crime de roubo tinha sido praticado só por uma pessoa, né? Eu só vi o camarada adentrando no estabelecimento com a arma na mão, achei que era só uma pessoa. Na interceptação telefônica, descobriu que tinha um indivíduo lá parado no quarteirão de trás que estava dando apoio para esse indivíduo. Então, descobriu-se novos autores nessa hipótese aqui, então, serendipidade do tipo subjetiva. Bacana? E a pergunta que eu vos faço, sigilo profissional do advogado, como que fica nessa situação, né? A gente está interceptando, grampeou o telefone do camarada, que a gente está investigando, só que ali acabamos descobrindo, né, ouvindo conversa dele com o advogado dele. E aí, o que a jurisprudência pensa a esse respeito? Mais precisamente aqui, Supremo Tribunal Federal, segunda turma. Olha só, se o próprio juiz, ao perceber que o advogado do investigado foi indevidamente grampeado, anula as gravações envolvendo o profissional e, na sentença, não utiliza nenhuma dessas conversas, nem qualquer prova derivada delas, não há motivo para se anular a condenação imposta, tá? Então, se o juiz, né, percebe que ali tem conversa dele com o advogado, o que tem que fazer? Tem que se desentranhar, né? Não pode ser utilizada essas conversas. Por quê? Porque essas conversas estão resguardadas pelo sigilo profissional, né? Não se utiliza essas conversas para a formação da opinião do julgador, mas também não há motivo para se anular a condenação imposta. Bacana? Seguimos, vamos lá, decretação da interceptação telefônica. Vamos fazer aqui o último tópico para que a gente possa fazer aí o intervalo, né? Decretação da interceptação telefônica, nós encontramos a disposição no artigo 3º, que, por óbvio, né, é o juiz, mas vejam que existem 3 possibilidades, né? Olha só, a interceptação telefônica pode ser decretada de ofício pelo juiz. Pode, Guilherme? Pode. É criticado demais da conta, porque a doutrina majoritária entende que, pelo fato de nós adotarmos o sistema acusatório,
o sistema acusatório, vocês se lembram bem que lá no sistema acusatório existe uma diferença entre as funções de julgar, acusar e defender. Então, essa hipótese que vocês encontram aí no artigo 3º, de o próprio juiz de ofício, né, tá aqui, ó, o juiz de ofício pelo juiz decretar interceptação telefônica, embora exista na lei, tá aí no artigo 3º escancarado para você ver, essa possibilidade ela é bastante criticada pela doutrina por alegarem que viola o nosso sistema acusatório, em que o julgador deve ser equidistante, imparcial e não ausente, né, de poderes instrutórios, né? Não é ele que vai acusar, que vai atrás das provas, né? Então, bastante criticado, mas ainda é possível. Cuidado, muita atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Cuidado, existe uma diferença entre o artigo 3º com o artigo 8º-A. Por quê? O artigo 8º-A, que fala da captação ambiental, né? Na captação ambiental, o juiz não pode, de ofício, você não vai encontrar, já pedi milhões de vezes para vocês irem fazer a leitura do artigo 8º-A, vocês não vão encontrar a possibilidade de o juiz de ofício determinar a captação ambiental. Por óbvio que o artigo 8º-A, né, veio com o pacote anticrime, a lei 13.964, né, de 2019, então já veio aí respeitando esse sistema acusatório, né? Então, mas na prova, se cair até o presente momento, o juiz ainda pode, de ofício, determinar a interceptação telefônica. O juiz pode ainda decretar por requerimento da autoridade policial, então o delegado de polícia pode perfeitamente pedir a interceptação telefônica, né? Qual que é a grande jogada aqui e a grande pegadinha? Se se trata de autoridade policial, por óbvio que a autoridade policial só poderá fazê-lo. Eu não sei por que a borracha aqui não está funcionando. Estou apanhando aqui um pouco, pessoal, mantenha a calma aí. Olha só, a autoridade policial, o delegado de polícia, só pode fazer o requerimento, anotem aí, na fase preliminar. Na fase preliminar. Aqui, na fase preliminar, tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial podem pedir. Agora aqui, ó, decretação por requerimento do Ministério Público. O Ministério Público, ele pode pedir tanto na fase preliminar quanto na fase de ação penal, de processo. Então, o Ministério Público, ele pode pedir a interceptação tanto na fase de inquérito, de investigação preliminar, quanto na fase de ação penal. Pergunta: o delegado de polícia, a autoridade policial, pode pedir na fase de ação penal? Não, somente na fase preliminar. Bacana? Tranquilos? Muita atenção a isso. Seguimos teoria do juiz aparente. Guilherme, pelo amor de Deus, o que é isso, teoria do juiz aparente? Olha só, imaginemos o seguinte exemplo, pessoal. O juiz, acreditando ser competente para investigar determinado crime, vou citar aqui um exemplo, né? Suponhamos que o Ministério Público, né, a autoridade policial, determinou, né, a instauração de um inquérito policial para se investigar um crime supostamente de crime de lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Crime de lesão corporal não é crime contra a vida, embora tenha ocorrido a morte, né? Crime de lesão corporal, portanto, competência do juízo comum, né? Só que o que acontece? E aí, nessa investigação, né, desse crime de lesão corporal qualificada pelo resultado morte,
Pediu-se então a interceptação telefônica, só que no futuro descobriu-se, na verdade, que era caso de homicídio, né, doloso e não de crime préter-doloso. E aí, por óbvio, né, se era um crime de lesão corporal qualificada pela morte e agora passou-se a entender que se trata de um crime de homicídio, por óbvio, vai mudar a competência do juízo. Se antes era competência do juízo comum, agora passa a ser competência do tribunal do júri. E aí, como que fica essa situação, né? Será que essas conversas que foram determinadas por um juiz comum, elas poderão ser utilizadas lá no tribunal do júri, já que houve modificação aí da competência do juízo? É isso que diz, então, a teoria do juiz aparente. O que vai dizer a teoria do juiz aparente? Não é ilícita, então é permitido, a interceptação telefônica autorizada por magistrado aparentemente competente ao tempo da decisão. Foi o exemplo que eu dei. Olha, o juiz comum, quando ele proferiu a decisão para interceptação, né, naquele momento, naquele tempo, ele acreditava que ele era o juiz competente. Só que no futuro, né, e que posteriormente, venha a ser declarado incompetente. No futuro, então, no nosso exemplo aqui, descobriu-se que, na verdade, não era competência do juiz comum, mas sim competência do tribunal do júri, né? O que nós chamamos isso? Trata-se da aplicação da chamada teoria do juízo aparente, STF, segunda turma, HC do Rio de Janeiro. Bacana, pessoal? Muito interessante aqui, muitos julgados, muitas denominações, nomenclaturas que a gente vai utilizar aí no decorrer das nossas aulas. Bacana, vamos fazer um breve intervalo, já já a gente volta com mais interceptação telefônica.